Fala guerreiro, fala guerreira, professor Carlos Bortolaz aqui, trazendo uma sequenciazinha de questões aqui da FGV focada em física para a prova de papilo. Putz, professor, tem física no papilo? Tem física no papilo, tá? E tópico, cara, pô, professor, parece que tá bem concentrado o edital, cara, mas o edital ele é bem amplo, tá? Se você olhar ali, óptica, professor, o que que é essa óptica aí, cara? É o conteúdo completo do ensino médio. Da parte de óptica geométrica é praticamente conteúdo completo. Refração, espelhos, lentes, é praticamente tudo, tá? Ondulatório um pouquinho mais condensado e eletricidade, cara, você pega ali como se fosse a parte da eletrodinâmica por completo, tá? Principalmente, cara, o que eu quero que vocês cuidem para essa prova? Circuitos elétricos, tá? Circuitos elétricos simples, professor. O que ele pode cobrar aí? Circuito em série, paralelo, misto, tá? Curto-circuito, pode cobrar de você até geradores dentro desse circuito, apesar de não estar no edital, talvez ele queira cobrar no circuito. Então, assim, é um conteúdo que pode ficar muito amplo, maravilha? Mas vamos ver como é que a banca vem cobrando nos últimos anos. E aqui diz o seguinte, olha lá. Então vamos ver o que, que tem aqui para nós. Tá aí. Olha lá, diz assim, ó. Dispõe-se de três resistores, R1 que vale 6 ohms, R2 que vale 18 ohms e R3 que vale 36 ohms. Legal. Para alimentá-los, dispõe-se ainda de uma fonte de tensão capaz de manter em seus terminais uma diferença de potencial constante, sob quaisquer condições. Tá? Então você tem ali 6, 18 e 36. Legal. Inicialmente, esses resistores são ligados à fonte de tensão, como ilustra o esquema a seguir. Cara, então primeiro ele faz uma conexão em série, tá? Nesse caso, os três resistores consomem uma potência P1. A seguir, os resistores são ligados à fonte de tensão, como ilustra o esquema a seguir. Então, aqui é o segundo esquema. Nesse caso, os três resistores consomem uma potência P2. Essas potências consumidas são tais que... Então, cara, o que acontece? Primeiro ele coloca os resistores associados em série. Lembra, professor, como é que é a associação em série? Quando os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então eles estão em série, a corrente só tem um caminho para fazer. Professor, e depois ele faz uma conexão em paralelo. O que é uma conexão em paralelo? Os resistores estão submetidos à mesma DDP, a mesma diferença de potencial, mas isso a gente vai revisar agora, tá? Então o que tem aqui? Que diz o seguinte, então vamos lá. Primeiro, vamos trabalhar com ele num cenário que ele está associado aqui em série, tá? Então, o que, que vai rolar aqui? Professor, o que, que você vai fazer? Cara, primeiro passo é colocar os potenciais, tá? Então, vou colocar aqui os potenciais da bateria, ó. Potencial A, potencial B. Legal. Agora, o que, que vai acontecer? O meu objetivo é descobrir quanto que vale a potência P1, né? Nesse caso, os resistores consomem uma potência P1, a potência total do circuito. Então, eu vou vir aqui, ó, potencial A, chega aqui, ó, passa pelo resistor, vai consumir energia, eu vou ter uma queda de potencial. Então, vira potencial C. Depois, chega aqui, ó, não passou por nada, continua sendo C, passa pelo resistor, cai o potencial, vira D. Depois, chega aqui, passa pelo resistor, cai o potencial novamente, e vira B. Professor, por que, que vira B? Porque depois eu não tenho mais nada, tudo bem? Eu só vou ter quedas de potencial quando passar pelo resistor. Então eu tenho ali a diferença de potencial AC, CD e BD, tudo bem? Mostrando que toda aquela galera ali está em série, associados em série, conectados pelo mesmo fio. Legal, professor. Agora é o seguinte, cara, resistência equivalente do meu circuito em série. Professor, como é que eu faço a resistência equivalente? Então vamos lá. Resistência equivalente em série, basta que você faça o quê? Basta que você é, basta que você some os resistores. Então vai ficar lá R1 mais R2 mais R3. Legal. Então a resistência equivalente aqui vai ser de 6 mais 18 mais 36. Legal. Então aqui fazendo a resistência equivalente vai ser 36 mais 18 seria 4, 6, 5, 6, 5, 4, 60, né? Então 60 ohms é a nossa resistência equivalente aqui nesse primeiro cenário. Legal. Professor, por que, que se calculou a resistência equivalente? Cara, porque agora, ó, o meu circuito, eu tenho a seguinte situação, ó, ele vai ficar assim representado. Ó. Eu estou detalhando, lógico, na tua prova você não vai precisar detalhar passo a passo assim, tá? Dá para ser mais objetivo. Eu só estou detalhando porque às vezes é a primeira vez que você está vendo minha aula, você não estudou o circuito detalhado, então meu objetivo é explicar para você o circuito elétrico talvez com essa questão.
Então aqui eu tenho um resistor agora equivalente que vale 60 ohm, tá? E aqui eu tenho um U total. Ele não fala qual que é a tensão da fonte, tudo bem? Legal. Professor, como é que eu vou descobrir a potência? Bom, a potência, eu posso fazer o seguinte, a potência total é o U total ao quadrado sobre a resistência equivalente. Então aqui com essa relação, U ao quadrado por R, eu consigo descobrir a potência 1. Então a potência 1 que eu vou ter aqui vai ser do quê? Professor, por que você está usando o U total? Porque nota, diferença de potencial A e B é o U total. E daí, ó, esse resistor também está entre A e B. Ah, professor, por isso que eu uso o U total aí. Exatamente. Então vai ficar como lá? U ao quadrado sobre a resistência equivalente, que vale 60. U ao quadrado sobre 60. E eu paro aqui, tá? Eu não consigo avançar nesse cenário. Eu paro exatamente aqui. Legal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma análise para o meu sistema em paralelo, tá? Então vamos lá. Então vou fazer a mesma análise para o sistema em paralelo. Então vai ficar lá. Eu sei que os resistores valem. Deixa eu só retomar aqui, só porque agora eu fiquei em dúvida. 6, 18 e 36, legal. Então eu tenho aqui ó, que vale 6 ohms, 18 ohms e 36 ohms. Legal. Agora é o seguinte, professor, esse cenário agora eu vou colocar os potenciais, só para evidenciar que eles estão em paralelo. Então olha lá, potencial A, potencial B. Então eu venho com o potencial A por aqui, professor, passa pelo primeiro resistor, ele cai para B. Porque nota, daqui para cá ó, eu não tenho nenhuma resistência, então tem que ser o mesmo DDP. Legal. Ih, não estou conseguindo apagar aqui, deixa eu só ativar aqui a... Desconfigurou a minha caneta, cara. Beleza, não tem problema. Faz parte do show. Vamos lá. Potencial A vira B. Legal. E aqui o potencial A que vira B. Legal. Então eu sei que todos esses estão em paralelo, porque eles estão submetidos à mesma DDP, à mesma diferença de potencial. Tudo bem até aí? Legal. Pô, professor, eu quero a potência do circuito. Então eu posso fazer a potência de cada um deles ali, depois somar? Pode, sem problema nenhum. Mas nesse caso, cara, eu acho que vale mais você fazer a resistência equivalente e depois trabalhar em cima disso. Então como que vai ficar aqui? Ó? Vamos lá. No caso do paralelo, resistência equivalente vai ser 1 sobre REC, que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, eu vou ter aqui 1 sobre a resistência equivalente, que vai ser 1 sobre 6 mais 1 sobre 18, né, perdão, mais 1 sobre 36. Professor, soma de frações com denominadores diferentes. O que eu tenho de fazer? Vou fazer o MMC, que vai ser entre 6, 18 e 36. Então, cara, dá por 2, pô, professor, vai dar por 2, vai dar 3, vai dar 9, vai dar 18, né? Vou por 2 de volta, vai dar 3, vai dar 9, vai dar 9, vai por 3, vai dar 1, 3 e 3, vai por 3, vai dar 1, 1 e 1. Então eu descubro aqui que eu vou ter 3 vezes 3, 9, 2, 18, 36 é o nosso MMC. Então boto aqui o nosso MMC aqui embaixo, beleza, 36, legal. Vou fazer o seguinte, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 36 divididos por 6 dá 6, professor. 6 vezes 1, 6. 36 divididos por 18 dá 2. 2 vezes 1, 2. 36 divididos por 36 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então a gente chega que 1 sobre REC vai ser equivalente a 8, 9 por 36. Então 9 por 36. Eu vou inverter os dois lados, vai ficar REC sobre 1 é igual a 36 sobre 9. E o nosso REC vai dar 4. 4 ohms. Legal. Então essa é a nossa resistência equivalente. Legal. Professor, o que eu faço agora? Vou calcular a potência. Ó. Agora, o que eu estou fazendo? Eu vou redesenhar meu circuito, só para ficar bem evidente o que a gente fez aqui, ó, trocando todos aqueles resistores por um só que é o equivalente. Professor, por que ele é equivalente? Ele equivale em
potência. Então, a resistência equivalente é equivalente em potência a todos aqueles resistores, tá? Eu estou trocando por um resistor que equivale em potência aos três, tá? Então, é por isso que eu estou trabalhando aqui com esse cenário. Eu poderia também, cara, sem problema nenhum, fazer a potência de cada um deles e somar, tanto na parte 2 quanto na parte 1 desse exercício. Mas aqui vale, é mais fácil você trabalhar com a resistência equivalente. Então aqui eu vou ter o seguinte, cara, a resistência equivalente aqui sendo 4, legal, e aqui a tensão total que eu não sei. Então vou fazer aqui, ó, potência no segundo vai ser U ao quadrado sobre 4. Legal, e é isso que eu paro aqui. Professor, e agora, o que que eu vou fazer? Tá? O que que eu vou ter de fazer? Vou ter que relacionar os dois cenários aqui, tá? Deixa eu ver se eu deixei mais um slide, não. Então, ó, eu tenho o P2 sendo U ao quadrado sobre 4. Então, vamos lá. Eu sei que o P1 vai ser, só dar uma coladinha aqui, fugiu tudo do padrão, minhas configurações. Então, aqui vai ficar U ao quadrado sobre 6, ó, nosso P1, U ao quadrado sobre 60, perdão, e o nosso P2 sendo U ao quadrado sobre 4. Professor, qual relação que ele quer que a gente faça? Ele quer que você faça a relação do P2 com o P1, tudo bem? Então, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso isolar o U, por exemplo, ó. Posso isolar o U. Então, eu sei que U ao quadrado é igual a 60 P1. E com essa relação, cara, eu posso fazer o seguinte, eu posso substituir na outra equação, tudo bem? Então vai ficar aqui, ó, vou substituir aqui embaixo, então vai ficar P2, no lugar do U ao quadrado eu coloco 60 P1 sobre 4. Por 60 por 4, o nosso P2 vai dar 15 P1. E é o gabarito que a gente encontra na letra E de escola. Legal? Então você fez ali a potência em série, fez a potência em paralelo e depois comparou as duas potências. Maravilha, sem segredo nenhum. Pô, professor, muito trabalhosa, muito demorada. Cara, demorou por quê? Eu estou explicando passo a passo para você. Em prova você consegue acelerar um pouco essas etapas. Tudo bem? Pô, legal, professor. Vamos lá. Vamos para a próxima. A outra questãozinha que eu trago para vocês é essa aqui, ó, que diz assim, ó, no circuito esquematizado na figura, o voltímetro V indica 12 volts. Sendo assim, o amperímetro A está indicando, então, cara, eu sei que a leitura do voltímetro aqui é 12 volts. Então, nota, cara, ó, vou colocar os potenciais aqui, ó. Então, ó, potencial A, potencial B, ele tá pegando a bateria já, legal. Daí, cara, ô professor, quando passar pelo amperímetro, cai potencial? Não cai. Por quê? O amperímetro ele vai ter uma resistência nula, tudo bem? Ele faz o cálculo da corrente, mas ele não tem resistência. Então, o potencial continua sendo A. Professor, o A cai para o B. Legal. Professor, o A aqui cai para o B. Legal também. E o A lá em cima também cai para o B. Ô, professor, então quer dizer que está todo mundo em paralelo. Exatamente. Tudo bem? Todos em paralelo. Então, o que acontece aqui? Cara, meu objetivo é descobrir a leitura que o amperímetro faz. E nota, cara, aqui eu vou ter a corrente total passando nesse ponto aqui. Então, eu tenho a corrente total. Depois eu também tenho a corrente total. Só que a gente sabe, cara, que a corrente vai se dividir. Aqui vai passar I1, aqui vai passar I2, aqui vai passar I3. Tudo bem? Então, cara, uma das maneiras de resolver isso aqui é eu descobrir a corrente total. Como é que eu posso descobrir a corrente total? Fazendo a resistência equivalente, sem problema nenhum, e depois fazendo a nossa corrente. Outra maneira de fazer é utilizando as resistências ali, as tensões, descobrir a corrente em cada um e somar, tá? Eu vou fazer das duas maneiras com vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer pela resistência equivalente. Então vai ficar o seguinte, ó, vai ficar assim, ó. Vamos pegar lá. Vou fazer a resistência equivalente. Como eles estão em paralelo, vai ficar lá 1 sobre REC é igual, já vou colocar aqui direto os valores. 1 sobre 6 mais 1 sobre 12 mais 1 sobre 4. Cara, o MMC entre 6, 12 e 4 é o próprio 12, tá? Então, MMC é o próprio 12. Estou fazendo aqui só para agilizar a etapa, tá? Depois você confere lá. 1 sobre REC vai ser igual. 12 divididos por 6, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 12 por 6 dá 2, 2 vezes 1, 2. 12 divididos por 12 dá 1, 1 vezes 1, 1. 12 divididos por 4 dá 3, 3 vezes 1, 3. E você vai descobrir aqui, cara, o seguinte: 1 sobre REC é igual a 2 mais 1, 3, 3 mais 3, 6. 6 por 12.
Então eu sei que REC sobre 1 é a mesma coisa que 12 por 6, e eu vou descobrir que a nossa resistência equivalente, na verdade, vale 2 ohms. Legal, essa é a resistência equivalente. Show! Agora o seguinte, cara, com a resistência equivalente, ó, eu vou redesenhar o circuito só para você entender o que está acontecendo. Ó. Com a resistência equivalente, eu consigo descobrir a corrente total. Então, a resistência equivalente vale 2 ohms, a tensão aqui na bateria vale 12 volts. Professor, como é que eu vou descobrir a corrente total? Você vai fazer o famoso UKI, ou que alguns falam que é URI. Exato, eu tinha um professor no ensino médio que falava URI, nunca mais esqueci. Professor, é importante, lembra do URIzinho, que o URIzinho te ajuda em prova, tá? URI, ajuda muito a lembrar. Eu tive um grande mestre no ensino médio que me passou esse bizu e eu jamais esqueci. Então, vou ter lá U total é a resistência equivalente vezes o I total. O total é 12, a resistência equivalente é 2 e o I total, professor, não faço ideia quanto que é. 12 divididos por 2 e eu mato que a minha corrente total é uma corrente de 6 amperes. Legal. Então a gente descobre que a leitura do amperímetro, porque ele pega a corrente total, vai ter de ser 6 amperes. Sem segredo nenhum. Professor, eu podia descobrir também a corrente em cada um deles e depois somar? Claro que pode, é isso que eu vou fazer com você agora, ó. Deixa eu ver se tem mais um slide. Opa, não, não tem não. Não tem problema, a gente limpa esse daqui, ó. Então, ó, tira aquele print maroto, eu vou limpar aqui agora, ó. 1, 2, 3 e... Foi. Agora é o seguinte, pô, professor, eu posso descobrir as correntes que passam em cada um deles, tá? Só vou repetir o que tinha aqui, ó. A corrente que passa no primeiro, a corrente que passa no segundo e a corrente que passa no terceiro. Você sabe, cara, que todos esses resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial AB, porque todos estão em paralelo. Professor, e a diferença de potencial AB é a que a leitura do voltímetro faz, é 12 volts, exatamente. Então o que eu vou fazer? Cara, eu vou aplicar o URIzinho lá, ou o famoso UKI, para todos. Opa, deixa eu só limpar aqui. Eu vou aplicar o famoso UKI para todos. E assim, cara, eu vou conseguir determinar a corrente em cada um deles. Então, ó, vou fazer do primeiro aqui. O do AB é a resistência que eu tenho no primeiro, vezes a corrente que passa no primeiro. Então, professor, o do AB, a questão falou que é 12. A resistência do primeiro é 6 e a corrente que passa por ele eu não sei. Então, a corrente que está passando no primeiro vai ser 12 por 6, que vai dar 2 amperes. Legal. Então, eu já descobri a corrente 1. Vou fazer tudo em verde aqui, tá, cara? Então, eu sei que a corrente 1 é 2 amperes. Legal. Vou fazer para o próximo, ó, o do AB, porque ele também está entre o AB, vai ser a resistência do segundo ali, vezes a corrente que passa no segundo. Então, a tensão AB é 12, a resistência ali é 12. Opa! E a corrente que passa pelo segundo eu não sei. 12 divididos por 12 vai dar 1 ampere. Descubro que a corrente no segundo é 1 ampere. Faço para fechar a diferença de potencial do terceiro, vai ser a resistência do terceiro vezes a corrente do terceiro. Então vai ser 12 é igual 4 vezes o I3 e o nosso I3 vai dar 3 ampere. Legal. Então aqui vai dar 3 ampere. Pô, professor, então peraí. Eu tenho 2, 1 e 3, somando vai dar 2 mais 1, 3, 3 mais 3, 6 amperes, 6 amperes. Então o total se divide ali e você consegue descobrir a partir de cada um o total. Maravilha, meu aluno? Então, era isso que eu tinha que ver com vocês. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha entendido. Professor, gostei, ficou top, hein? Arrebentou nessa questão aí. Então curte aí, comenta, dá essa moral para o professor. Se gostou, comenta que daí eu faço mais vídeo aí para Papilo para dar essa moral para vocês. Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado e bora para cima.